Horas tantas da madrugada, com gosto amargo na boca. Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar mais um encontro, mais uma aula, tá certo? Vamos aguardar só mais um pouquinho alguns coleguinhas chegarem para que a gente possa iniciar a nossa brincadeirinha de hoje, tá bom? Hoje eu vou continuar resolvendo as questões de prismas. E aí, todos aí? Vamos começar a brincadeirinha de hoje, tudo ok? Deixa eu só dar uma olhadinha como é que tá. As nossas vidas já foram traçadas. Pra sempre eu serei a sua amada. Bom pessoal, então a brincadeirinha de hoje, como eu estava falando, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de prismas. Tá certo? Quem tiver com a sua fichinha de prisma, pegue ela aí direitinho, tá ok? E eu espero que você já tenha tentado resolver as questões. Na nossa aula passada eu programei para 3 questões. Hoje eu vou resolver mais 3, vou corrigir mais 3, né? Porque eu espero que você tenha feito aí na sua casa, tenha adiantado. Então, hoje eu começo a partir da 4ª questão, questão 4. Vamos lá? Vamos embora? Deixa eu só desenhar aqui a questão 4 para que a gente possa dar início à nossa brincadeirinha. Bom pessoal, então, dando início à nossa brincadeirinha de hoje, a 4ª questão ela diz o seguinte: a figura mostra a planificação de um paralelepípedo retângulo, no qual a unidade das dimensões indicadas é o centímetro. Então, o valor de x, sabendo que a área total do paralelepípedo é 364 centímetros quadrados. Então, a informação que a minha questão deu foi o valor da área total. Área total, 364. Bom, se a minha questão trouxe a informação da área total, você vai ter que calcular a área total. E é necessário que você observe que a área total é a soma de todas as áreas de um prisma. Ou seja, o piso, o teto, a parede da frente, a parede de trás, uma parede lateral e a outra parede lateral. A dica que eu dou a você é você calcular essas áreas separadas, tá bom? Então, se eu observo que esse prisma, ele é a planificação, e se fosse para eu entender que ele está em pé, bonitinho, então aqui eu tenho o piso, o teto. Se eu fechar esse prisma, eu tenho a parede da frente e oposta à parede de trás. E se eu fechar esse prisma, eu tenho uma parede lateral e a outra parede lateral. O objetivo é só você identificar isso. Essa área, que é o piso, é igual à área de cima, que é o teto. Essa
essa parede aqui da frente é igual a essa parede de trás. E essa parede lateral é igual a outra parede lateral. Então, vamos calcular essas áreas. Lembrando que são todas faces retangulares. Face retangular, a área se calcula base vezes altura, né? Comprimento vezes largura. Então, ficaria mais fácil se você entender o seguinte, ó. Se essa dimensão aqui de cima vale x, essa dimensão aqui de baixo também vale x, essa dimensão aqui de baixo também vale x, e essa dimensão aqui de baixo também vale x. São todas do mesmo tamanho. Então, eu tenho que x vezes 4, essa área daqui é 4x. A mesma coisa lá no teto. O piso é igual ao teto. Então, eu tenho que x vezes 4 também vai ser 4x. Tá certo? Então, eu calculo área do piso, área do teto. Professor, eu poderia calcular essa área aqui da frente, que eu vou considerar como a parede de trás e a parede da frente? Pode sim. Como eu faço para calcular essa área? X vezes 2x. Então, eu tenho que x vezes 2x vai ficar 2x ao quadrado. Lembrando sempre que as faces opostas, nesse caso, serão iguais. A parede de trás, ela vai ter a mesma medida que a parede da frente. Então, se aqui vale 2x, 2x ao quadrado, aqui também vale 2x ao quadrado. E para finalizar, só falta agora as duas paredezinhas, que seriam as paredes laterais, se eu fechar. Então, a medida vai ser 4, ó, a medida 4 por 2x. 4 por 2x vai ficar 8x. E a medida de uma parede lateral é a mesma medida da outra parede lateral. 8x. 4 por 2x. Tá certo? Então, nesse caso, eu calculei separadamente a área de cada parte da planificação. Lembrando que, imagina que eu estou com um prisma aqui na minha mão fechadinho. O piso é igual ao teto. Essa parede lateral é igual a essa parede lateral. E a parede de trás é igual à parede da frente. Compreenderam até aqui? Dá um joinha aí, dá um ok. Se compreendeu até aqui, para que eu possa continuar a resolução. Prontinho, deram ok. Todo mundo dando ok, então eu vou continuar, tá? Como a minha questão afirma a área total, você sabe que a área total é a soma de todas as áreas. A do piso, mais a do teto, mais a de uma lateral, mais a da outra, ou seja, a soma de todas as faces. E se você fizer essa soma, você vai ter exatamente o seguinte, né? Fazendo os termos semelhantes. 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 8x mais 8x mais 4x mais 4x, e a soma disso tudinho tem que dar 364, tá bom? Então, essa é a área total, é a soma de todas as áreas, a soma de todas as faces. Juntando, eu terei 4x ao quadrado, certo? Eu também vou ter 12 com 12, 24x. O valor lá que é positivo eu trago negativo. Menos 364 igual a 0. Edilson, oi, cheguei em uma equação do segundo grau. O que é que eu faço quando eu chego aqui? Primeiro, eu vou verificar se dá para simplificar, porque os números estão altos na minha visão. Então, se der para simplificar, eu vou lá e simplifico. Ó. Dá por 4, dá por 4, dá por 4. Simplifico todo mundo por 4. Então, fazendo essas simplificações, você vai ter que o valor será x ao quadrado mais 6x menos 91
igual a zero. De fato, eu agora cheguei na minha equação do segundo grau. Ô Edilson, chegando na equação do segundo grau, como é que eu faço para resolver? Bem simplesinho agora, né? É só aplicar na fórmula de Bhaskara, no valor de delta, onde você vai ter que delta é b ao quadrado menos 4ac. Só para ganhar tempo e espaço, né? Que eu estou sem espaço aqui. Quando você substituir, o valor de delta vai dar 400. E a fórmula de Bhaskara, que x é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Você vai ter que x' dá 7 e x duas linhas dá menos 13. E a resposta sempre vai ser o valor positivo. Então aqui eu tenho o quê? O resultado é 7. Tá bom? Fiz rapidinho porque eu estava sem espaço. Mas dessa equação do segundo grau para a resolução, aplique a fórmula de delta, vai ver que vai dar 400. Aplique a fórmula de Bhaskara, você vai ver que vai dar 7 e menos 13. Então, o valor de x para essa questão é justamente 7. Uma questão ótima, uma questão que eu poderia dizer que ela é bem... Eu esqueci o nome agora que eu ia falar. Bem didática, bem didática. Ela faz você treinar o passo a passo bem direitinho da parte de área total. E ainda você tem que se ligar nessa questão aqui das áreas opostas, tá? O piso igual ao teto, uma parede lateral igual a outra parede lateral, a parede de trás igual à parede da frente. Vão ter valores iguais. Pessoal, entenderam direitinho? Dá um joinha aí para eu ver se está tudo ok, para que eu possa ir para a próxima questão. Qualquer dúvida, anota aí no comentário que eu quero dar uma olhadinha, tá bom? Ingrid me perguntou aqui, eu poderia fazer sem simplificar? Com certeza, tá, Ingrid? Você poderia fazer sem simplificar, sim. Agora sim, daria um valor bem maior, né, na hora de se trabalhar. Mas no final você ia chegar no mesmo resultado 7 e no mesmo resultado menos 13. Ok, Ingrid, tudo certinho. Falando nisso, né, Ingrid, eu tô até te devendo umas questões. Eu vou te mandar ainda, viu? Deixa eu ver mais alguma dúvida. Todo mundo deu ok, deu joinha. Eu vou para a próxima questão. Bom, pessoal, então agora a gente vai para a próxima questão. Vamos à quinta questão. Ela diz o seguinte, tá? Um tanque de uso industrial tem a forma de um prisma cuja base é um trapézio isósceles. Na figura a seguir, são dadas as dimensões do prisma em metros. A pergunta quer saber qual é o volume desse prisma em metros cúbicos, tá? Eu vou só redesenhar a figura, colocando a base em forma de trapézio no piso e no teto. Só um minutinho, tá? A figura, ela ficaria mais ou menos desse jeito aqui. Vai ficar um pouquinho
menor, mas vai dar para você entender. Ó, o prisma seria mais ou menos desse jeito, onde o trapézio ele vai ficar no piso e no teto, tá? Quais são as dimensões que me interessam de acordo com a figura? Primeiro, eu quero saber a altura do prisma. Olhe na sua imagenzinha, ó, o prisma aqui eu desenhei ele. O prisma ele veio na questão, digamos assim, deitado. E ali eu fiz o desenho do prisma em pé. Então, se você observar pelo desenho da figura, a altura do prisma vale 5 metros. A altura do prisma vale 5 metros. Por que me interessa o valor da altura? Porque eu sei que na hora de calcular o volume, eu só preciso multiplicar a área da base pela altura, tá certo? Então, observando, a altura mede 5. Edilson, eu também preciso da área da base. Só que na hora de calcular a área da base, eu quero que você dê uma atenção à sua base. A base do seu prisma, ela está com esse formato aqui. 2, 8, 5 e 5. Tá certo? Observe pela figurinha. Eu só desenhei ela um pouquinho de cabeça para baixo, tá? Observe pela figurinha que esse trapézio tem base maior 8, base menor 2 e a aresta lateral está medindo 5. A aresta lateral está medindo 5. Então, eu desenhei ali um trapézio. Deixa eu só clicar aqui para pegar foco. Vamos lá, pronto. Então, eu só desenhei aqui um trapézio observando a minha base. Base maior 8, base menor 2. E essa aresta lateral, as duas arestas laterais, medem 5. Para calcular a área de um trapézio, eu preciso de base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Mas aí eu te pergunto, esse 5 que está aqui é a altura do meu trapézio? Esse 5, ele é a altura do meu trapézio? É sim ou não? Muito bem. Não é a altura do trapézio. A altura de um trapézio tem que ser um segmento perpendicular. Tem que ser um segmento em pezinho. Então, eu marcaria a altura aqui, ó. Nesse pontilhado. Que pode ser de um lado ou pode ser aqui do outro. Ô Edilson, mas por que foi que você fez isso? Para dividir o meu trapézio em 2 triângulos e um retângulo. Por que eu vou dividir esse trapézio em 2 triângulos e um retângulo? Presta atenção. Se aqui em cima mede 2... esse pedaço aqui de baixo também vai ter que medir 2. Mas eu sei que a base no total aqui, ó, é 8. Se eu já tenho 2 lá de cima, venho com ele aqui para baixo, eu já tenho 2. Para chegar em 8, tá faltando quanto? Tá faltando 6. Então vai ficar 3 de um lado, 3 do outro. Tá certo? E aí você chega nas medidas desse trapézio. Por que eu fiz essa medida? Porque aqui agora eu vou ter um triângulo retângulo. Como assim eu vou ter um triângulo retângulo? Onde eu terei o cateto 5. Aliás, desculpe. Onde eu terei a hipotenusa 5 e um dos catetos 3. O outro cateto que está faltando, eu vou chamar ele aqui de X, é justamente a altura do trapézio que eu estou precisando. Então, eu precisei dividir o meu trapézio em figuras menores para eu poder chegar nessa altura, tá bom? Então, chegando aqui, você tem o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quem se ligou
no trio pitagórico, né? Quem sabe do trio pitagórico, sabe que um triângulo retângulo, ele é 3, 4 e 5. Vai estar faltando a medida 4. O valor de x ali é 4. Mas se você não lembra do trio pitagórico, é só aplicar a formulazinha daqui, tá certo? 25, 9, x ao quadrado. X vai ser... Eita, deixa eu colocar negativo aqui. X vai ser a raiz de 16, que é 4. Tá? Chegando na altura do trapézio, você tem como calcular a área da base. Por que eu tenho como calcular a área da base? Porque a área da base, que é a área do trapézio, é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Só faz substituir. Então, substituindo, tu tens 8 mais 2, vezes 4, dividido por 2. Tá certo? A área da base é 40 dividido por 2. A área da base é 20. Edilson, esse arrudeio todinho para descobrir a área da base? Esse arrudeio todinho. Porque para calcular o volume, que é o que a questão te pede, tu precisa multiplicar a área da base pela altura. O meu prisma está aqui, ó. A altura do prisma é 5. Só que quando eu observo as medidas da base, eu não tenho a altura da base. Eu tenho que descobrir ela para poder calcular. E descoberta a área da base, o volume agora é fácil demais, ó. Volume, área da base, vezes a altura. O volume, que é 20 vezes 5, será 100 metros cúbicos. E aí, matou a tua questão. Tá certo? Questão 5, muito boa questão. Faz você pensar bastante e identificar a figura, imaginar a figura, não da forma como ela vem desenhada para você, como ela vem posta para você. Eu pensei esse trapézio numa outra dimensão, tá certo? Numa outra dimensão, um prisma, para que eu possa analisar direitinho e fazer o cálculo do volume. Alguma dúvida, pessoal? Se tiver dúvida, anota aí que eu respondo, tá certo? Se entendeu, se tá tudo certinho, dá um joinha aí antes que eu passe para a próxima questão. Vamos para a próxima questão agora. Vamos para a questão 6. Pela minha programação eu resolvo ela direitinho. E vou dar a dica para você fazer a questão 7 em casa, tá bom? Vamos lá? A questão 6, ela diz o seguinte. Um artesão faz peças maciças de latão e as vende por R$ 35,00 o quilo. Fabrício comprou uma dessas peças, que tem a forma de um prisma hexagonal com 10 centímetros de altura e a aresta da base mede 4. Então tá aqui, ó, 10 centímetros de altura
e a aresta da base mede 4. Considerando que a densidade do latão é de 8,5 gramas por centímetro cúbico, quanto Fabrício pagou pela peça, levando em consideração que raiz de 3 é aproximadamente 1,7? Pessoal, excelente questão para você raciocinar, para você entender direitinho. Ele primeiro diz quanto se paga pelo quilo, ele dá as dimensões de um prisma, fala a densidade de um prisma e ainda dá uma raiz para você substituir. Então, ela é uma questão que requer um pouquinho de raciocínio. Eu queria relembrar com vocês, primeiro, o que é densidade. Densidade, você vê lá em física, né? Que é justamente a razão entre a massa e o volume de um sólido, de um objeto, tá certo? Então, o que acontece? Para calcular a densidade, eu preciso saber o valor da massa e preciso saber o valor do volume. Se a minha questão já diz quem é a densidade e você pode descobrir quem é o volume, tá certo? Só vai faltar nessa equação a massa. Porque você descobrindo a massa, o peso desse objeto, você multiplica por R$35 e acha quanto você está pagando pela peça. Uma dica que eu quero dar a vocês, que na minha opinião é uma dica muito válida, é você só desenhar a estrutura do prisma. Como assim, Edilson? A questão não diz que é um prisma de base hexagonal e a altura 10. Então eu só desenho o hexágono da base e a altura. Eu não preciso desenhar o prisma todo, completinho, tá certo? Primeiro que eu não sou um bom desenhista, tá? E segundo que não há necessidade. Se você desenha o polígono da base e uma aresta para identificar a altura, acabou, tá bem? Nesse caso, para calcular o volume, eu preciso descobrir a área da base. E se a base é um hexágono, você tem que lembrar que a área de um hexágono é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 6. Porque o hexágono ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. Tem que lembrar de tudo isso, tá? Então, na hora de calcular essa área da base, eu acho que eu vou fazer aqui. Na hora de calcular a área da base, tu tens que lembrar da fórmula, tá? 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Tem que lembrar, tem que lembrar. Fazendo a substituição, 6 vezes o lado, a medida da aresta da base é 4. 6 vezes 4 ao quadrado, vezes a raiz de 3, o enunciado pediu para você substituir, que foi 1,7. Dividido por 4, tá? Área da base. Fazendo a continuação, a área da base vai ser 6 vezes 16 vezes 1,7 sobre 4. Ô Edilson, por que foi que tu já não simplificou o 6 com o 4? Porque eu já previ que o valor ia dar 16 e eu iria simplificar agora. Ó. 16 dividido por 4. Essa área da base vai ser 6 vezes 4 vezes 1,7. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 1,7, cadê? Deixa eu ver quanto dá. Espera aí. 40,8. 40,8 metros ou é centímetro? Deixa eu só ver a unidade. Centímetros cúbicos. Encontrei a área da base. Encontrei a área do hexágono. Ótimo! Eu agora vou para o volume. Eu sei que o volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser 40,8 vezes 10. O volume vai ser 408 centímetros cúbicos. Primeiro, encontro a área da base. Encontrando a área da base, eu encontro o volume. Encontrando o volume, eu agora vou para a densidade. Tá certo? Porque
Se a minha questão diz, deixa eu só separar aqui. Se o meu enunciado diz que a densidade é a massa sobre o volume, tu tem que lembrar disso, que densidade é a razão entre a massa e o volume, e a densidade é 8,5 gramas por centímetros cúbicos. Cuidado na unidade. 8,5 gramas por centímetros cúbicos. A densidade é 8,5. A massa eu não sei. E o volume eu acabei de descobrir que era 408. Tá certo? Substituindo a densidade e substituindo o volume, você encontra a massa. Então essa massa, fazendo aqui, ó, meio pelos extremos, tá? Essa massa vai ser 8,5 vezes 408. Essa massa vai dar 3.468 gramas. Lembra que eu falei da unidade, que era bem importante? Olha, densidade, gramas por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é referente ao volume. Gramas é referente à massa, tá certo? Então, essa massa ela foi encontrada com 3.468 gramas. Ô Edilson, mas eu vou precisar transformar para quilo. Porque lá no comecinho do enunciado é dito que o volume custa R$ 35,00 o quilo. Então você vai pegar esse valor e transformar para quilo. Ô pessoal, de gramas para quilogramas, eu pulo quantas casinhas? Eu pulo 3. Ou simplesmente você divide por 1000. A maneira que você pensa, que você raciocina, fica à vontade, tá? Isso aqui equivale a 3,468 quilogramas. KG, quilogramas. E agora eu vou colocar a cereja do bolo nessa questão. Onde o meu texto diz, o meu enunciado diz, que a peça custa R$ 35,00 o quilo. Se ela tem 3,480 kg, basta que você pegue isso aqui agora e multiplique por, por 35, tá certo? Então, se você pega o peso da peça, a massa da peça e multiplica por 35, logo o valor que você vai pagar é exatamente R$ 121,38. E aí você encerra a questão 6. Ótima questão, ótima questão. Eu vou até posar para foto nessa questão. Vai ser a capa do vídeo de hoje, vai ser essa daqui. Bem assim, ó. Tcharam! Pronto. Quando eu for editar o vídeo, eu vou colocar ela agora na capa. Adorei a questão 6. Ótima. Pessoal, alguma dúvida referente à questão? Anota aí para eu dar uma olhadinha. Ou então dá um joinha que entendeu, que compreendeu bem direitinho, tá bom? Ah, pessoal, outra coisa muito importante, tá? Que eu esqueci de dizer a vocês. Os visitantes que estão observando a live, se você não tiver a lista de questões e quiser as perguntas para treinar, para exercitar, você que é de outra escola, você que só quer aprender um pouquinho de matemática, vai lá no meu direct, lá no meu Instagram e dá um alô. Edilson, me manda a ficha de prismas, porque aí eu envio as perguntas para você poder treinar em casa e poder estudar também, tá certo? Os alunos lá da ET, dos cursinhos que eu dou aula, eu já enviei a lista para vocês. Mas quem estiver assistindo e quiser a lista de questões, a fichinha de questões, é só ir lá no meu direct e dar um alô que eu envio, beleza? Vamos lá.
Sétima e última questão, eu não vou resolver, eu só vou dar a dica para você fazer em casa. É o desafio para você testar em casa. Diz assim: considere que a área da superfície total do paralelepípedo retângulo apresentado na figura é 148. Logo, podemos concluir que o seu volume é... Essa sétima questão, ela é igual à questão 4 que a gente respondeu hoje. Área total. Aí tem 3 dimensões. Tem a dimensão comprimento, largura e altura. Se você quiser separar as faces, calcula a área separada de cada um, tá certo? Calcula o piso, calcula o teto, calcula uma parede lateral, a outra parede lateral, a parede de fundo, a parede de frente. Quando você tiver essas áreas separadas, você junta tudo e iguala a 148, que é a área total. Você vai desenvolver, vai ficar uma equação deste tamanho. Você vai desenvolver essa equação e vai descobrir o valor de x. Descobrindo o valor de x, substitui nos valorzinhos aí que está na imagem e calcula o volume. Então, esse é o desafio que eu estou deixando para vocês, essa sétima questão, tá bom? Na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, eu resolvo ela para vocês, tá ok? Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, escreve aí logo. Se tiver tudo ok, se vocês entenderam direitinho a aula de hoje, dá um joinha aí, dá um ok para eu dar uma olhadinha, para que eu possa me despedir de vocês tranquilamente, tá certo? E deixar esse recadinho. Sim, outra coisa que eu quero falar, tem um formulário para vocês responderem a respeito do minuto 10 do programa na rádio que a ET está desenvolvendo. Então, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, é preciso que você responda esse questionário. É bem rapidinho, pessoal, é só de marca-sheet. Então, não se preocupe que é só responder, não precisa colocar nome, nada. Eu só preciso que vocês respondam para que a gente possa dar continuidade ao trabalho do minuto 10. Deixa eu ver se está todo mundo com ok, se teve alguém que teve alguma dúvida. Tudo certinho, todo mundo dando um joinha. Tudo ok, tudo ok. Pronto. Pronto. É isso, pessoal. É isso. Esse foi o nosso encontro de hoje, tá? Desejo a todos vocês uma boa tarde. E na próxima terça-feira a gente vai estar junto aqui de novo no Instagram, tá certo? Fazendo mais uma live, resolvendo mais algumas questões e que tudo isso passe logo para que a gente volte a se encontrar de uma maneira segura. Por enquanto, um abraço virtual, beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!